Consta nos provérbios: o nome do perverso apodrecerá. Sobre o que o Talmud comenta, que se crie mofo sobre os seus nomes, pois nós não ousamos. Isso sugere a pergunta: como pode a Torá eternizar o nome de Korah, um homem perverso que não se arrependeu durante sua vida, ao chamar uma paraxá inteira pelo seu nome? Embora Korah fosse, de fato, perverso em seus atos, ele, no entanto, nutria um desejo que é apropriado para cada judeu emular. Ele queria ser o sumo sacerdote. Assim, Korah não era corrupto em sua ideologia, mas somente em seu método de implementação. Por isso, é apropriado que a paraxá seja nomeada em lembrança a Korah, pois seu desejo por espiritualidade é algo com o qual temos muito a aprender. No entanto, nós vemos que a maior parte da paraxá fala de fato dos erros de Korah, ao invés de suas boas intenções, a ponto de nós sermos advertidos: não sejam como Korah e seus companheiros. Onde então se encontra a mensagem positiva no pecado e castigo de Korah? Até mesmo a queda de Korah transmite uma mensagem elevada àqueles que ponderam seu significado profundamente, pois ao colocar-nos neste mundo com liberdade de escolha para agir sabiamente ou de maneira tola, Deus basicamente nos concedeu o maior presente possível para nos empenharmos na busca pela santidade, utilizando nossos próprios talentos e aptidões para o bem por nossa própria conta, com o nosso livre-arbítrio. E a partir da falha de Korah, nós aprendemos a emular suas boas intenções e a possibilidade de falha real. Isso significa que a liberdade de escolha está totalmente em nossas mãos e, consequentemente, o sucesso real é uma opção viável para nós. O sentimento de ser especial atinge a todos nós, em diversos aspectos e momentos da vida. A verdade é que em qualquer circunstância estamos lidando diretamente com quem somos e a nossa relevância perante os demais. Porém, é muito importante entendermos a nossa identidade e qual o propósito de Deus para conosco. Korah estava certo, toda a congregação era santa ou especial. Mas infelizmente, para reivindicar uma relevância pessoal, Korah vitimiza o povo e no seu interior parte para uma métrica de comparação. A função sacerdotal é mais especial que a minha e eu quero ela. Korah afirma que o povo era vítima de Moshe e Aharon, que se impõem sobre a congregação, quando, na verdade, tudo o que eles sempre fizeram foi elevar o povo, trazendo instruções para que cada um encontrasse o seu papel, a sua identidade e o seu propósito, independente do status de suas funções individuais. E isso era liberdade. Ao usar deste método, quem está se impondo sobre a congregação, na verdade é o próprio Korah, que usa de um meio sujo ao fazer com que o povo não se sinta especial, e sim pobres coitados, sem valor, dominados e enganados como eram no Egito. Korah tinha consigo a mesma estratégia psicológica de Faraó. E, ao contrário do que a cultura atual apregoa, ser especial não é ter fama, riqueza e beleza, mas viver a vida cotidiana e simples que a maioria de nós temos de forma íntegra. O que fez Korah discordar de Moshe? Ele ficou enciumado com a liderança de Elitsafan, o filho de Uziel, a quem Moshe nomeou líder sobre os descendentes de Quehat, pela palavra de Deus. Korah disse: meu pai, Itzhar, e seus irmãos somavam 4, conforme o versículo afirma. Os filhos de Quehat eram Amram, Itzhar, Hevron e Uziel. Amram era o primogênito e seus 2 filhos, Moshe e Aharon, assumiram posições de grande importância. Um é rei, Moshe, e outro sumo sacerdote, Aharon. Quem deveria receber a segunda posição? Não seria eu, filho de Itzhar, que era o irmão seguinte de Amram? E ainda assim Moshe apontou Uziel como líder, o irmão mais novo de todos?
eu me oporei a ele e anularei as suas palavras. Os sábios ensinam que o mundo foi feito com a letra Rei. Isto porque sua forma representa o equilíbrio entre as dimensões mais espirituais do pensamento e da fala, versus ações físicas. O nome de Korah é escrito com as letras que são todas distorções do lado esquerdo da letra Rei, indicando como ele desejava desarranjar este equilíbrio na área da ação. Na letra Het, o espaço entre ação e pensamento, fala, é fechado, sugerindo que o físico não mais olha para ou deseja o espiritual. E foi por isso que Korah se revoltou contra Moshe e Aharon. No Kuf, a ação se estendeu para baixo e não é mais ditada pelo pensamento e pela fala da Torá. E no Reish, a ação está ausente por completo. Em resumo, é relativamente fácil ser totalmente espiritual e reservado ou totalmente físico e mundano. Nosso desafio é harmonizar ambas as qualidades em nossa vida diária, fazendo assim uma moradia para Deus aqui embaixo. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês algo que tocou o meu coração profundamente nessa semana, enquanto eu refletia sobre a história de Korah e sobre a pergunta que nós trouxemos aqui no início: o que é ser especial? E, em oração, um verso do Novo Testamento veio na minha mente e trouxe um sentido para o meu coração do que é ser especial na ótica do Pai. Eu queria ler para vocês então o que está em Lucas, no capítulo 12, no verso de número 32. Diz o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho. Palavras de Yeshua. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes, conceder-lhes o reino. E olha que interessante. A história de Korah vem na sequência do episódio dos espias, onde Deus traz o decreto de que aquela geração não entraria no reino, ou seja, não foi do agrado do Pai conceder-lhes a terra. Em suas palavras, Yeshua usa o adjetivo pequeninos, e isso faz distinção entre o rebanho que está ouvindo Yeshua e o rebanho que seguia Korah no deserto. Pequeninos nos ensina a respeito de uma condição de coração e uma predisposição em servir e obedecer a Deus com humildade e com temor. E não por acaso, esse texto ele está inserido num contexto que fala a respeito das buscas e das demandas da vida. Ou seja, olha só, nós vivemos numa época onde existe tanta competitividade, existe tanta busca por reconhecimento, por poder, por riqueza, por beleza. E isso chega a gerar muitos problemas, onde os seres humanos eles se opõem entre si para alcançar os seus objetivos. E isso não tem nada a ver com ser pequenino. E foi justamente a atitude de Korah. Então, é provável que na nossa jornada de vida, na maioria das vezes, não vamos nos sentir especiais. Lembra lá do que falamos no início? O que é ser especial na ótica da sociedade, da cultura atual, do mundo presente? E o que é ser especial na ótica divina? Pois é, já vimos também que não podemos ter as duas coisas. E o que deve alegrar o nosso coração e trazer para nós o sentimento de sermos especiais é se encaixar nas palavras de Yeshua, nos tornando nele pequeninos, nos tornando nele filhos do Pai. E agora, para finalizar, vou deixar aí na tela para vocês o resumo de todas as leis contidas na Parashá Korah. Como você pode ver, algumas leis falam a respeito do dízimo. E dízimos tem tudo a ver com Tzedakah. Tzedakah, num conceito mais amplo, eu quero trazer o que está no Kitsush Honaru sobre Tzedakah. É um mandamento afirmativo dar Tzedakah para pobres, conforme foi dito. Abrirás tua mão para ele.
E olha só o que diz mais: todos estão obrigados a dar tzedakah, cada um de acordo com a sua condição. Isto vale até para um pobre que sobrevive de tzedakah. E eu escolhi falar sobre tzedakah, fazendo essa associação com leis de dízimo, porque eu queria voltar ali no texto que nós lemos sobre os pequeninos e dar uma olhadinha no contexto, porque ele realmente fala sobre desapego e uma busca que não se define nesse mundo material. Olha que legal, vou ler novamente o que já foi lido para pegar o contexto. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino, ok? Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, que nós possamos viver com o nosso coração focado no Pai e nesse tesouro. O tesouro do mundo vindouro, o tesouro do reino, o tesouro do nosso relacionamento com o nosso Pai. Que Deus te abençoe e até a próxima.